Agora eu converso com o fotógrafo Daniel Zimmermann, mas antes eu gostaria de fazer um convite. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, vai lá, se inscreva no nosso canal, compartilhe os vídeos que você mais gostou, curta a nossa página, vou ficar muito feliz se você fizer isso. Agora vamos saber como que a fotografia pode nos ajudar nesse período que nós estamos vivendo? Como um dos efeitos da pandemia, a presença física saiu de cena e a digital ganhou maior relevância. Estamos dependendo mais da nossa imagem para impulsionar negócios e gerar vendas. A fotografia pode ser, sim, aliada nesse momento. Daniel, conta pra gente como que a fotografia pode ser a nossa aliada nesse momento de pandemia. Como as empresas e as pessoas tiveram que dar um pulo maior pro digital, né? De repente o contato físico meio que cessou e a quarentena chegou, a internet se tornou um caminho muito mais relevante e importante do que já era até então, né? Então, ter um bom posicionamento digital, ele é mais do que necessário agora para que a gente possa alcançar o nosso público, as pessoas que a gente precisa se comunicar. A fotografia, ela tem esse poder porque a nossa imagem chega antes da reputação, né? As empresas já faziam antes, as pessoas também já pesquisavam os nossos perfis na internet, o LinkedIn, Facebook, WhatsApp. E ter uma boa fotografia de qualidade contribui para que haja um reforço da nossa presença digital. Então isso hoje eu diria que é indispensável. Não dá para aceitar a sua foto, ter uma foto no LinkedIn, por exemplo, com uma selfie de celular, né? Ter um bom investimento na parte da imagem profissional com fotografia de qualidade, com certeza te dá credibilidade e te posiciona no mercado. Só que você tem que ter estratégia para isso. Não adianta chegar, ir lá num estúdio fotográfico, fazer 2, 3 fotos e tá tudo certo. Muitas vezes você precisa ter um plano de ação. Que tipo de foto eu vou usar no meu LinkedIn, que foto eu vou usar no meu WhatsApp, que foto eu vou usar no meu Facebook, Instagram, ou seja, nas suas mídias. Tem linguagens que vão funcionar melhor para determinadas redes sociais. E por que a gente tem que cuidar tanto da nossa imagem, né, e da nossa fotografia nas redes sociais? Bom, primeiro porque tudo que a gente faz na internet a gente deixa pegadas digitais, né, que são um registro daquilo que a gente falou, deixou como fotos, com texto, vídeo. E é bom a gente fazer uma limpa de tempos em tempos, né? Cuidar das nossas fotos mais antigas. Se não quiser deletar a postagem, você coloca visível somente para você, porque às vezes são lembranças legais. Por quê? Porque quando as pessoas vão pesquisar sobre a gente na internet, elas vão, muitas vezes, é o famoso stalkear, né? Vão olhar tudo lá. Então, e muitas vezes, em questão de 5 anos ou 3 anos, você pode mudar muito o teu visual que não vai mais condizer com a tua realidade, né? O Daniel estava comentando comigo aqui agora que normalmente as pessoas vão fazer uma fotografia, né? O empresário, ele vai de terno e gravata, mas que no dia a dia dele... Ele não usa. Ele não usa. Então o ideal seria ele fazer a foto de acordo com como ele anda no dia a dia. Como que ele vai para a empresa, como que ele se apresenta na hora de uma reunião, é isso? Sim, quando você for fazer uma sessão fotográfica, enfim, você for investir nessa parte de fotografia profissional com qualidade, você tem que ter uma estratégia de imagem, né? Você tem que saber para o que você vai usar essas fotos. E isso tem que estar alinhado com a tua personalidade, com quem você é. Né? Então, se você é uma pessoa despojada, uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, não adianta, o fotógrafo também tem que observar isso, né? Tem que ter um olhar sobre a pessoa, sobre a personalidade dela. Não adianta eu pedir para a pessoa ir de terno e gravata para uma sessão de fotos, por exemplo, profissionais para o LinkedIn, né? Vou dar o exemplo do advogado em si, né? A figura sempre do terno e gravata. Não precisa ser toda a sessão de fotos, por exemplo, só de terno e gravata. Ele pode ter outras fotos que não são apenas neste figurino, né? Podem haver fotos com blazer, podem haver fotos com só roupa social e também, por que não, um lado mais humano, né? Um lado mais pessoal também, né? Com roupas mais do dia a dia. Por quê? Dependendo do canal que ele vai utilizar as fotos, pode ser mais útil, por exemplo,
a polo, uma camisa mais despojada, não para o LinkedIn, obviamente, mas talvez para um Facebook, um Instagram, alguma coisa nesse sentido, né? Se não for tão profissional. Agora, se for mais profissional, no caso do advogado, daí o terno e gravata. Mas daí cai bem. Mas isso tem que estar de acordo com a personalidade e o perfil de cada pessoa, né? Acho importante quando você for investir nisso, você realmente aproveitar a sessão como um todo e pensar em várias situações que você possa usar aquela fotografia. O fotógrafo, ele vai te viabilizar tecnicamente aquilo que você quer, né? Ele pode te ajudar a construir essa imagem, mas quem tem que ter, claro, a estratégia para o que e como usar essas fotos é a pessoa. É a pessoa. Não adianta o fotógrafo dizer uma coisa e no dia a dia ser totalmente diferente, né, Daniel? O fotógrafo, ele tem autoridade para te dizer o que pode ficar melhor ou não, mas você tem que ter em mente qual a finalidade da fotografia. Daniel, como é que fica a edição dessas fotos, né? Muitas pessoas usam a maquiagem no dia a dia, outras não. E na hora da fotografia elas acabam fazendo uma maquiagem. Como é que funciona isso? Explica um pouquinho para o nosso telespectador. Então, novamente eu falo que tem que condizer com a personalidade da pessoa. Eu particularmente peço para que as pessoas não carreguem demais, no caso das mulheres, a make, né? Porque quanto menos interferência você tiver de maquiagem, claro, correções de imperfeição de pele, algumas questões assim que são... Dá uma disfarçadinha só. Ok, perfeito. Mas não carregar a make, né? Não passar muitas sombras, porque isso começa a ter um excesso, né, de informação. E na edição também, pele de porcelana não, por favor, porque eu tenho que fazer com que a imagem da pessoa também condiza com a realidade. Porque imagina você encontrar a pessoa naquela foto, por isso que eu disse, a imagem chega antes da reputação, né, no caso, né? Você vai lá e encontra uma pessoa, olha, nossa, que pessoa linda, jovem, não sei o que, você vai ver na realidade pessoalmente totalmente diferente, não era aquilo, né? E até você fica um pouco assustado. Então ela tem que, a imagem tem que condizer, tem que ser bonita, bem executada, mas sem excessos. Daniel, uma curiosidade, quanto tempo que eu devo deixar as minhas fotos? Quanto tempo que as fotos duram? Digamos assim, eu tinha o cabelo mais comprido, eu mudei o corte de cabelo. O ideal é eu trocar essa foto? Sim, porque se você trocar a sua aparência, né, se fizer uma mudança na aparência, automaticamente as suas fotos já ficam antigas, né? Então você tem que renovar essas fotos. Um prazo assim médio de fotografia profissional, né, é de 6 meses a 1 ano. E vai depender da forma como você muda a aparência. Eu tenho clientes que são, como eles se definem, camaleão. A cada 3 meses estão mudando o visual, né? E aí o Daniel que se vire para toda hora ficar atualizando fotos, né? Mas o ideal é isso, de 6 meses a 1 ano. Então já está na hora da gente trocar as fotos do programa, né? Sim. Já tem 3 anos que a gente está com as fotos lá. Foi o Daniel que fez na ocasião. Vou marcar aí nova sessão, sim, Daniel. Sim. Daniel, uma dica final então para as pessoas que são tímidas e que precisam se posicionar aí nas redes sociais. Bom, primeiro que quando você for fazer fotos, evitar problemas pessoais, no caso de contratar um fotógrafo, enfim, fazer uma sessão, né? Não leve os problemas para a sessão de fotos. Se você não teve um bom dia, não faça a sessão. Não faça. Né? Não começa por aí, você tem que se sentir bem com você mesmo, né? No caso de ser tímido, o que diferencia uma pessoa profissional, por exemplo, uma modelo de uma pessoa comum, como nós, né? Porque é a questão da consciência corporal. Então, a minha dica é o seguinte, na semana que você for fazer as fotos, vá para frente do espelho e treine poses. Olhe seu rosto e faça sorrisos, sinta a intensidade deles, comece a criar esta consciência corporal em você, para quando chegar lá na sessão de fotos, o fotógrafo obviamente vai te ajudar, vai contribuir para te dar uma direção, né? Ele tem esse olhar também, mas se você internamente souber, qual é o meu melhor sorriso, né? Como é que eu vou pôr a minha mão, vou botar assim e tal, isso é questão de consciência corporal. Você pode dar uma treinada em casa, ter essas manhãzinhas. Tem algumas dicas nesse sentido, né? Mas o fotógrafo, né, gente, é fundamental aí
para ajudar na hora da sessão de fotos. Tenho certeza que ele vai contribuir muito para que essas fotos saiam lindas, maravilhosas e que você tenha aí uma imagem bem linda nas suas redes sociais.